Então, pessoal, retomando aí a nossa explicação do exercício anterior, exercício 6, eu tenho uma massa sanguínea que é empurrada com uma força e com uma aceleração de 0,014 metros por segundo ao quadrado. E nós tínhamos parado justamente no ponto que nós vimos que força é igual a massa vezes aceleração, porém, para colocar na fórmula, eu preciso que todos os dados estejam no mesmo sistema de unidade, coisa que não está acontecendo. Metros por segundo é no SI e gramas é no CGS. Então, eu preciso passar essa massa de 200 gramas para quilograma. Bom, a gente sabe que 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Então, x quilogramas corresponde a 200. Quantos quilogramas vai corresponder a 200 gramas? Basta a gente multiplicar cruzado. 1000 vezes x vai ser igual a 1 vezes 200. Então, a minha massa em quilogramas vai ser 200 divididos por 1000, que é 0,2 quilogramas. Agora sim, eu tenho a minha massa igual a 0,2 quilogramas no sistema internacional, que é o mesmo sistema de unidades da aceleração. Posso colocar todo mundo na fórmula massa vezes aceleração, que vai dar 0,0028 o quê? Newtons, porque eu estou no sistema internacional, é a unidade de força. Agora, na nossa última aula presencial, que agora nós estamos em aulas remotas, certo? A gente viu que isso não é um bom jeito de se escrever um número. Nós vimos um pouco de notação científica. É sempre melhor eu trabalhar com um número aqui variando de 1 até 9. Aliás, na última aula eu disse até que era 0 até 9, lápis meu. É de 1 até 9. Então, eu posso, para ficar uma resposta melhor, mais científica, essa já é a resposta correta, mas eu posso simplesmente andar essa vírgula para cá, 1, 2, 3 casas. Então, eu posso reescrever isso em notação científica, que vai dar 2,8. E se eu multipliquei 3 casas, se eu andei para a direita 3 casas, eu tenho que dividir isso por 3. Então, o expoente fica negativo. Então, isso é igual a 2,8 vezes 10 a menos 3 newton. Vamos ver se dá certo? Se eu andar 3 casas para a esquerda, 1, 2, 3, vai me dar 0,0028. Então, gente, esse é o resultado final aí do nosso exercício, ok? Em notação científica. Muito bem. Então, o último exercício que a gente tem aqui, o coração se contrai com uma pressão hipotética máxima de 130 milímetros de mercúrio, lançando sangue em uma veia de 2,5 diâmetros. Qual é a força de contração cardíaca em unidades do SI? Então, vamos lá. Primeiro passo, o que a gente vai fazer? Entender essa situação. Então, o que está acontecendo? Eu tenho uma artéria, essa artéria tem uma seção reta, ok? Ele está me dizendo que o diâmetro, lembrando aqui, se eu pegar essa artéria e ampliar, olhando ela de frente, se eu olhar essa artéria assim de frente, eu vou ver um círculo perfeito, certo? Aproximadamente um círculo. E aqui ele está me dizendo que o diâmetro desse círculo, lembrando que o diâmetro desse círculo é de 2 centímetros, 2,0 centímetros. Então, essa aqui é a cara da minha artéria. Então, eu peguei esse corte transversal, virei e estou olhando de frente essa área aqui, que equivale a esta área de diâmetro 2 centímetros. Certo, pessoal? Então, isso é uma situação que ele está me dizendo. A outra situação, ele está dizendo que o sangue é bombeado, o coração se contrai aqui e bombeia esse sangue com uma pressão aqui sobre essa área,
certo? Então, ele está me dizendo que a pressão que o sangue máxima é de 130 milímetros de mercúrio, ok? Então, essa é a minha situação. Ele me dá o diâmetro da área transversal aqui da minha veia e me dá também uma pressão hipotética, ou seja, fictícia, de contração máxima do coração. E pergunta qual é a força de contração cardíaca, ou seja, o coração está pulsando aqui com uma certa força. Essa força age sobre esta área, causando uma pressão de 130 milímetros de mercúrio. Então, lembrando esses conceitos, pressão é justamente força aplicada sobre uma área. Então, a pressão, ela é a força por unidade de área, ok? E aí ele está querendo o quê? Ele está querendo força. Olha só, então vamos nós. Segundo passo é a gente sempre colocar os dados com as letras da fórmula. Muito bem. Eu tenho pressão que está em 130 milímetros de mercúrio, é uma unidade de medida de pressão, não é o sistema internacional. E eu tenho diâmetro, que eu vou chamar de D, da minha área de seção transversal dessa veia. Aí eu te pergunto, ele quer força. Eu tenho pressão? Sim. Ah, mas não está no SI. Não tem problema, é só converter. Eu tenho área? Não. Mas eu tenho o quê? Eu tenho o diâmetro dessa área. Então, antes de eu colocar na fórmula, porque isso eu tenho, quero e está faltando. Só que com o diâmetro de um círculo, eu consigo calcular a área. Então, vamos fazer isso. Vamos calcular a área de um círculo. Qual é a área de um círculo? Ela é dada por π vezes o raio ao quadrado. Lembrando que o raio de um círculo é metade do diâmetro, né? É essa distância aqui, ó, que vai ser metade do diâmetro. Então, no fundo, eu também tenho raio. Se eu pegar o diâmetro e dividir por 2, o diâmetro dividido pela metade é igual ao raio do círculo. Então, eu vou fazer isso, olha só. Eu tenho 2 divididos por 2, que vai me dar 1 centímetro. Olha que maravilha! Eu tenho um raio de 1 centímetro. Então, oba, vou colocar na fórmula? Não. Por quê? Porque não está no sistema internacional. Vamos trabalhar no sistema internacional. Por quê? Porque o problema pediu força em unidades do ESI. E é mais fácil a gente mudar os dados antes de colocar na fórmula, ok? Então, 1 centímetro tem quantos metros? Novamente, vamos fazer a conversão. Eu sei que 1 metro tem 100 centímetros, não é assim? Então, x metros, quanto que tem 1 centímetro? Basta eu multiplicar cruzado, isso dá 100 vezes x, é igual a 1 vezes 1, que dá 1. X vai ser igual a quem? 1 dividido por 100, que é 0,01 metro. Então, 1 centímetro tem 0,01 metro. E é isso que eu vou colocar aqui no raio. Então, a área do meu círculo vai ser igual a π, que eu vou aproximar para 3,14, e vou multiplicar por 0,01 ao quadrado, que é o raio no sistema internacional. E aqui a fórmula me diz que ele é ao quadrado. Certo, pessoal? Vamos fazer essa conta, que dá como, pessoal? Então, isso é igual a 3,14 vezes, sempre vamos fazer o parênteses quadrado, 0,1 vezes 0,1, ou 0,1 ao quadrado, me dá 0,0001. E se eu multiplicar essas duas coisas, vai me dar 0,000314. É um bom número para eu trabalhar, gente? Não. Vamos passar isso aqui, ó, 0,000314. Vamos passar isso aqui para notação científica.
Andando a vírgula para a direita, o meu expoente será negativo. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4. Então, isso vai ser igual a 3,14 vezes 10 a menos 4 metros ao quadrado, que é a minha unidade de área. Muito bem. Vamos ver se eu tenho tudo para calcular força agora. Lá a gente tinha visto que pressão é força sobre área. Tenho área agora? Sim, beleza. Então, eu tenho a área. Tenho pressão? Sim, eu tenho pressão, mas ela está no sistema internacional? Não. Então, a gente vai mudar isso aqui para o sistema internacional. E a unidade de pressão no sistema internacional é o Pascal. Muito bem. Então, vamos converter. Então, eu já tenho a área para pôr na fórmula. Está faltando pressão no SI. É só conversão. Muito bem. Quanto que eu tenho para converter aqui? Eu vou ser 1 milímetro de mercúrio equivale a 133,3 Pascal, que é a minha unidade, certo? Eu tenho então lá 130 milímetros de mercúrio vai equivaler a X. Basta multiplicar cruzado, isso vai ser 130 vezes 133,3, que vai ser igual a X vezes 1, que é o próprio X, certo? Multipliquei cruzado aqui. Vai ser igual a X vezes 1, que é o próprio X. Fazendo essa conta, resolvendo então este número, a gente tem que isso dá 17.329 Pascal. Então, a minha pressão em Pascal vai ser igual a quem? 17.329 Pascal. Esse valor eu posso pôr na fórmula. Muito bem. Então, o que está faltando só para a minha fórmula? Então, vamos lá. Pressão é igual a quem? Pressão é igual a força sobre a área. Tenho no SI e quero no SI. Então, basta substituir. Muito bem, a pressão vai ser 17.329, que é igual a força, divididos por a área, que é 3,14 vezes 10 a menos 4. Ou, se você acha difícil trabalhar com isso, não tem problema, gente. Você pode colocar aqui os vários zeros. 0,000314. Faça do jeito que você achar mais fácil, ok? E aí basta a gente multiplicar cruzado. Como é que eu faço essa conta? Quem está dividindo, eu tenho que isolar o F. Se o F está dividindo por esse número, eu passo o número para o outro lado com a operação contrária. Se o F está sendo dividido por um número, eu vou pegar esse número e passar para o outro lado, multiplicando. Então, basta pegar este número aqui e multiplicar por esse que eu já isolo o meu F. Então, F vai ser igual a quanto? 17.329 vezes 3,14 vezes 10 a menos 4, ou então esse número cheio de zeros aqui. Fazendo essa conta, então isso vai dar aproximadamente, F vai ser igual a aproximadamente 5,44 newtons, porque newton é a minha unidade de força no sistema internacional e eu já converti todo mundo para o sistema internacional. E essa é a resposta do problema, que tinha me dado pressão, tinha me dado o diâmetro de um círculo, que eu poderia calcular a área, e pediu força no sistema internacional. Ok, pessoal? Espero que tenha ajudado aí esse vídeo. Bons estudos, fiquem em casa e vamos nos falando aí. Um grande abraço e cuidem-se. Até a próxima!